pra mim, o teu marido ou a tua esposa tá viciado em apostas? Você não sabe o que fazer? Você não sabe se você deve ou não deve divorciar? Se a resposta for sim, esse vídeo é para você. Você sabe por quê? Porque nesse vídeo eu vou falar para você como funciona o vício em apostas e quando é ou não é a hora do divórcio, quando você deve ou não deve procurar o divórcio. É claro que cada caso é um caso. Mas assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo para você. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Mais especificamente, eu ajudo pessoas a recuperar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. E nesse vídeo eu vou falar para você quando que a pessoa deve ou não deve pensar no divórcio quando o cônjuge dela tá viciado em apostas online, beleza? Então assista esse vídeo até o final. E é claro, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal, que é muito importante, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho, beleza? Mas afinal, quando é a hora de procurar o divórcio? Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Se você aí tá me assistindo, se você chegou nesse vídeo, se você clicou para assistir esse vídeo, provavelmente você deve estar passando por isso no teu relacionamento. E só quem passa por isso, quem tem um companheiro ou uma companheira que é viciado em apostas online, sabe o quanto isso é difícil. Quando uma pessoa fica viciada, não é só ela que adoece, ela adoece toda a família dela. Por quê? O parceiro dela fica mal, os filhos acabam sofrendo com as consequências, o casamento é abalado, a saúde mental de todo mundo é abalado. Você aí sabe o que eu tô te falando. E principalmente, o casamento é muito abalado por quê? Obviamente, pelo fato de que quando uma pessoa ela está viciada em apostas online, a principal característica que ela entra é a mentira, ou seja, as duas principais características é a mentira e a negação. Primeiro, ela nega que ela está viciada, ela nega que ela está perdendo por vício, ela nega que ela está perdendo dinheiro. Consecutivamente, ela cai no looping da mentira, ou seja, no ciclo da mentira, que é nada mais nada menos do que o ciclo do vício. Ela mente que não apostou, ela mente que não perdeu dinheiro, ela mente que não pegou dinheiro de outro lugar, e para cada mentira que ela conta, ela tem que contar mais 4, 5 mentiras para sustentar a primeira mentira que ela contou. Deu para você entender? Ou seja, ela vai entrando num ciclo de mentiras. Ela mente uma, depois para sustentar a primeira mentira, ela tem que mentir mais, 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 e geralmente, com o tempo, mais cedo ou mais tarde, essas mentiras caem por terra. E aí que vem o problema. Por quê? Você aí que está me assistindo, você sabe, se tem uma coisa que abala qualquer relacionamento, que destrói qualquer relacionamento, é a mentira. Porque quando você convive com uma pessoa, quando você está casado, está namorando com uma pessoa que está mentindo, isso afeta diretamente a confiança. Isso mesmo, ela afeta a confiança e deixa a pessoa sempre desconfiada, deixa a pessoa mal, deixa a pessoa mal emocionalmente e, obviamente, a pessoa vai viver desconfiada. E você estar em um relacionamento com alguém e viver desconfiado, não ter confiança é a pior coisa que existe, porque você vai ficar sempre insegura. Isso mesmo. Através disso, muitas pessoas estão chegando pro divórcio. Ó, eu quero compartilhar uma coisa para você aí que está me assistindo. Hoje, no meu consultório, muitos pacientes chegam até mim literalmente no processo de divórcio. Algumas já divorciando, outras entram com divórcio, outras não. Por quê? Porque hoje tem milhares, centenas de pessoas que estão viciadas em apostas online. Eu vou contar um caso clínico aqui para você rapidinho, obviamente sempre respeitando o sigilo ético e sem falar a identidade do paciente. Teve um paciente que chegou até mim, a esposa trouxe ele para o tratamento, ele aceitou o tratamento, ele começou o tratamento, a esposa já estava no limite, ele teve algumas recaídas no começo e a esposa obviamente não aguentou, acabou se divorciando. Esse é um caso. Como esse, tem inúmeros casais que chegam no fim do relacionamento pelo vício em apostas. Como tem casos também, já tive caso no consultório de relacionamentos que já chegam destruídos no consultório porque o parceiro ou a parceira está viciada em apostas online, chega destruído e com o tempo a pessoa vai tratando e consegue aprender a lidar com o vício, superar o vício e vai reestruturando aos poucos o relacionamento. Então sempre tem os dois lados da moeda, mas o fato é, muitos relacionamentos estão chegando ao fim devido ao vício em apostas. E por que que isso acontece? Além da mentira que eu falei para você, além do ciclo da negação que eu falei para você, isso acontece muito porque o vício em apostas, que também é conhecido como jogo patológico, é uma doença seríssima.
é uma doença e muitas pessoas não entendem que é uma doença. Essa doença, ela é acompanhada de uma compulsão por jogos. O que é uma compulsão? Uma compulsão, basicamente, é quando a pessoa não consegue parar. É quando a pessoa não consegue colocar o pé no freio. Ou seja, mesmo que ela veja, que ela sinta que está fazendo mal para ela, na cabeça dela, ela vem cheia de pensamentos automáticos e sabotadores. Isso é uma característica psicológica. A pessoa fica com um pensamento automático que fala o seguinte: não, mas na próxima aposta eu vou ganhar. Na próxima aposta eu vou acertar. Na próxima aposta eu vou recuperar o dinheiro que eu perdi. Essa é uma característica da compulsão. A pessoa sempre acredita fielmente que na próxima aposta vai dar certo. Na próxima aposta ela vai ter o ganho dela. Então eu quero que você entenda de uma vez por todas: o vício em apostas é uma doença. E aí que entra o fato entre divorciar ou não divorciar. O que eu posso dizer para você que está me assistindo? Quando que é a hora de divorciar? Primeiro, cada caso é um caso, cada cabeça é um mundo, cada relacionamento é um diferente do outro. Existem relacionamentos onde a pessoa que está com a doença, ela não se ajuda, que ela não quer melhorar de jeito nenhum, aí é um caso mais grave. Existem casos de relacionamentos onde a pessoa realmente tenta parar de apostar e às vezes ela é mais fraca que o vício e acaba recaindo, que às vezes não é safadeza, não é falta de vontade. Então depende do caso, depende da situação. O que eu quero que você perceba para ajudar a clarear um pouco as tuas ideias? Se o teu parceiro ou a tua parceira está viciado em apostas online, perceba alguns pontos importantes. Primeiro ponto que você tem que perceber: o teu esposo ou a tua esposa que está viciada em apostas está tentando sair dessa, ele está se dedicando? Sim ou não? Quando você oferece tratamento, ele aceita tratamento, ele já aceitou que ele está viciado, você vê uma tentativa de melhora, sim ou não? Ele já tentou algumas vezes e recaiu, sim ou não? Por quê? Porque você tem que sentir como que tá a cabeça da pessoa, se ela tá ou não tá tentando, ou se ela segue sempre enganando, não tem nenhuma força de vontade para melhorar. Esse é o ponto principal que eu quero que você perceba. Aí você deve estar pensando: tá, Leonardo, mas diante de tudo isso que você me falou, eu entro com o divórcio, eu me divorcio do meu marido, da minha esposa, ou não entro? Bom, isso é algo particular. Essa é uma escolha que depende única e exclusivamente de você. Não tem como eu escolher por você. E eu trabalho isso com os meus pacientes no consultório, que se chama corresponsabilidade. Você tem que ter responsabilidade pelos teus atos e pelas tuas escolhas. Então, essa escolha de entrar com o divórcio ou não só depende de você. O que eu sempre oriento é: tente oferecer todo o apoio possível para a pessoa, porque se você entrar com o divórcio, você coloca a cabeça no travesseiro tranquilo e sabe que você tentou ajudar de todas as formas possíveis, mas a pessoa não quis. Então, assim, se você aceita uma sugestão, uma dica do Léo, faça tudo o que tiver no teu alcance. Se a pessoa estiver tentando se ajudar, show de bola. Agora, se ela não quiser se ajudar, aí você naturalmente já tem a tua resposta. Percebeu? Anotou isso? Que é muito importante que você anote. Além disso, eu queria falar para você aqui outro ponto muito importante que atrapalha muito no relacionamento, que é uma consequência do vício em aposta, que além da mentira são as dívidas. Bom, vamos ser muito sinceros: quando um casal está passando por um problema financeiro, isso acaba muitas vezes com a qualidade de vida do casal. Por quê? Porque imagina só um casal sabendo que tem que comprar alguma coisa para o filho, sabendo que tem que pagar alguma coisa da casa, investir em alguma coisa da casa, tendo que pagar dívidas de apostas. Isso acontece muito. Não tô aqui para julgar, porque a gente sabe que quando a pessoa está viciada, ela se endivida mesmo. Isso é a compulsão. Eu explico muito sobre isso aqui no meu canal, já expliquei um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Só que, querendo ou não, nós temos que ser realistas. As dívidas atrapalham muito o relacionamento. Por quê? Porque cai a qualidade de vida e, como eu já falei para você, cai a confiança. Agora eu quero que você perceba aí, que você pense: você vai ou não vai se divorciar? A pessoa que está no teu lado já aceitou que ela está viciada? A pessoa que está no teu lado aceita tratamento? Você está vendo esforço por parte dela? Ela está tentando ou não está tentando se esforçar? Sim ou não? Reflita sobre isso que eu te perguntei, porque isso pode clarear um pouco a tua escolha. E o mais importante é o tratamento. Mas, obviamente, eu quero ouvir você. Você que está me assistindo, comenta, deixa a tua história. Teu esposo ou a tua esposa está viciada? Conta quanto que ele já perdeu, há quanto tempo ele está apostando, conta para mim quantas mentiras ele já contou. Deixa a tua história, porque a tua história, o teu comentário aqui pode ajudar mais pessoas, beleza? E o mais importante de tudo: se você aí que está me assistindo quer conversar comigo, se você quer chegar até mim, quer tirar alguma dúvida comigo, quer falar comigo, manda um direct lá no meu Instagram, porque eu vou te responder. Beleza? É bem fácil e acessível. O meu Instagram é Leonardo F. Teixeira. Aproveitando, chega no meu Instagram e já me segue lá. Me segue e me manda um direct.
fala que você veio aqui pelo YouTube, que você quer conversar comigo, tira as dúvidas lá, manda um direct que eu vou te responder. O link do meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Um grande abraço. Pera aí, não vai embora ainda. Antes de ir embora, não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço, tamo junto, valeu!